Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo ótimo. Comigo, vocês, mas estão cansados de saber comigo? Tá sempre tudo bem, tá sempre tudo bem. Como é que não vai estar bem se eu estou aqui, agora, nesse momento, falando para você? Não tem prazer maior. Isso deixa-me radiante, deixa-me bem, deixa-me feliz. Comigo tá tudo ótimo. Eu hoje quero falar para vocês sobre um tema que nós nos esquecemos de pensar. Nos esquecemos de pensar. Ou seja, você faz ideia de como é que Angola se situava, como é que era a cultura, como é que eram os povos, quem habitou em Angola? Enquanto a história da humanidade se construía por meio da Bíblia, por meio dos profetas, por meio de pessoas inspiradas por Deus para escrever a Sagrada Escritura. Você sabia que em Angola também se formavam os primeiros povos? Eu andei a investigar e nas minhas pesquisas pude perceber o seguinte. Quando a Torre de Babel foi construída e logo a seguir houve o desmoronamento da mesma, que a Bíblia nos conta que várias pessoas começaram a falar várias línguas e seguiram direções diferentes por não se conseguirem comunicar, essas pessoas que tomaram rumos diferentes, tiveram rotas diferentes e foram formando povos em regiões diferentes. E uma das regiões, obviamente, a nossa linda e maravilhosa Angola. Houve povos que vieram aqui. Pois é. E é sobre isso que eu quero falar. Embarca comigo nessa viagem que você vai se emocionar de histórias maravilhosas. Você vai se emocionar de tanta coisa que você vai absorver sobre a origem do nosso povo. Enquanto a história da humanidade era escrita, segundo o livro de Gênesis, o que me chamou a atenção é tentar perceber como é que o nosso belo país se situou diante disso tudo. Como é que Angola recebeu os primeiros povos? Quem foram os primeiros povos a habitar em Angola? Em que tempo eles habitaram em Angola? Como surgiram esses povos? E como associá-los à história? Sabemos que a África é o berço da humanidade e a nossa bela Angola faz parte do continente africano. Se a África é onde surgiram as primeiras civilizações do mundo, Angola também está nesta lista. Então, eu quero contigo nós vamos perceber como é que isso aconteceu, como é que surgiu, como é que tudo se desenrolou até chegarmos aos dias de hoje. E perceber também quais os sinais que os primeiros povos que habitaram em Angola deixaram para que pudéssemos perceber que realmente passaram por aqui, que habitaram, que costumes tinham, que hábitos tinham, como é que eles se relacionavam e se comunicavam. Essas são perguntas que eu me fiz ao longo desse tempo e que muito me chamou a atenção para me levar nessa busca que é linda sobre a história do nosso país, sobre a história das civilizações antigas. Para que possamos perceber como é que os primeiros povos chegaram em Angola, precisamos saber como é que Angola está situada geograficamente. Angola faz parte do continente africano. Angola é um país de uma dimensão territorial de 1.246.700 km². Angola, a norte, faz fronteira com os dois Congos. A sul, faz fronteira com a República da Namíbia. A este, faz fronteira com a República da Zâmbia. E ao oeste, com o Oceano Atlântico. Uma boa parte da história aconteceu no Egito. Tanto é que uma das 7 maravilhas do mundo está no Egito.
Mas até hoje, arqueólogos continuam escavando as terras do Egito em busca de respostas que poderão mudar consideravelmente ou contribuir para o conhecimento histórico das civilizações antigas ou mudar consideravelmente a história da humanidade. Pois artefactos encontrados no Egito contribuíram consideravelmente para o conhecimento histórico das civilizações antigas e para que conseguíssemos perceber muitas das situações relacionadas com determinados povos. A pré-história teve início há 2,5 milhões de anos, há 300 mil anos antes de Cristo, com o surgimento do Paleolítico, os primeiros homens a habitar a Terra, que é da Idade da Pedra. Pois bem, neste período que começou a surgir os primeiros homens a habitar a Terra, também em Angola surgiram os primeiros povos que habitaram no nosso território. O que me leva a crer, o que me faz crer que quando houve a quebra, ou quando os povos se espalharam pelo mundo, espalharam-se pelos 4 cantos do mundo. E nessa ramificação, tivemos em Angola parte das pessoas, dos povos que constituem ou que trazem-nos até agora a identidade que temos. Prova disso, os coiçães, os povos considerados mais antigos do mundo, foi possível encontrar nos coiçães DNA que leva a crer os cientistas que se trata do povo mais antigo do mundo. E os primeiros povos a habitar em Angola foram os coiçães. Logo, os coiçães fazem parte dos povos mais antigos a habitarem o nosso território. E desta maneira faz-nos crer que realmente tiveram passagem pelo caminho da Torre de Babel. E sendo assim, nós viemos de uma nação que faz história começando pela história bíblica. Nós também fazemos parte, assim como muitos outros povos. Nós fazemos parte direta destes povos. Angola passou pelo processo pela qual todos os outros povos passaram em termos de civilização. Passou pela Idade da Pedra, passou pela Idade do Ferro e passou por todas as outras etapas até chegarmos ao colonialismo. O colonialismo não foi a primeira etapa por qual Angola passou. Ou seja, Angola não foi descoberta pelos portugueses, conforme muitas das histórias contam. Os portugueses descobriram Angola. Sim, isso é um facto. Mas Angola já existia. Angola já tinha povos. Angola já fazia parte do continente africano. Angola já tinha as suas riquezas. Angola já tinha seus costumes, hábitos e tradições. Então, o início não foi com a chegada dos portugueses. O início foi com a chegada dos primeiros povos que habitaram em Angola. Logo, a chegada dos portugueses foi uma etapa, foi um percurso que Angola teve que passar também. Não menos importante que as outras, a chegada dos portugueses contribuiu consideravelmente para muita coisa que até hoje nós usamos. Mas, como estamos a falar sobre a origem, sobre o início do nosso país, sobre a constituição dos primeiros povos nesse país, Portugal não se enquadra. Uma das perguntas que eu fiz é o que acontecia com Angola após a abertura da Arca de Noé. Segundo registros históricos, após a Arca de Noé, se eram os primeiros povos a habitarem, Angola era uma imensidão territorial. Se calhar com animais, vegetação, rios, faunas e flora. Então, o que acontecia após a abertura da Arca de Noé é que Angola era um vasto território, pronto a ser habitado, com essa característica maravilhosa que o nosso país tem, mas só que ainda não era habitado.
Os povos se formaram em Angola, migraram de vários pontos até chegar a Angola. Eram povos nômadas. Então, encontraram em Angola um terreno fértil e propício para habitar. Assim, se instalaram no nosso território. Os primeiros povos a habitar em Angola, os sinais que deixaram foram pinturas nas paredes, né, feitas por eles, foram marcas que deixaram como vestígios de que realmente passaram por aqui ou habitaram aqui. Os sinais deixados por eles são claros. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês com mais detalhe. Vou fazer umas visitinhas nos museus daqui e vou mostrar para vocês com mais detalhes quais foram parte dos sinais que nos levam a crer a existência anterior destes povos. Ok, pessoal, espero que tenham gostado disso que eu preparei para vocês. Daqui para frente vamos falar de história, civilização e arqueologias, que é um dos temas que eu mais gosto. Mas se quiser ver outros temas do seu interesse, siga-nos no Instagram e no TikTok.